se você acha que fatos políticos que aconteceram recentemente se relacionaram, têm relação com essas mudanças ou não. Mas o que a gente pode dizer de episódios relevantes recentes? O Pintou um Clima, que é quando o presidente da República diz em relação a meninas venezuelanas que ele encontra na periferia de Brasília, que elas são bonitinhas, e as difama, né, faz um ataque a elas, dizendo que havia exploração sexual infantil ali. Tem um episódio importante da reportagem da Folha sobre o plano do Paulo Guedes de desindexar salário mínimo e pensões, ou seja, deixar de ter uma correção pela inflação, uma correção menor desses valores. E teve o episódio Roberto Jefferson, que foi esse atentado político de ontem, né, um atentado terrorista, uma coisa criminosa, com o ataque sórdido a Carmen Lúcia, então deve repetir a forma como ele se referiu, e a Marina foi agredida em Belo Horizonte por bolsonaristas, e a Simone Tebet hostilizada, ou seja, tem aí uma hostilidade crescente em relação às mulheres. Zé, analisa para a gente esses dois destaques e esses fatos aí, que influência que eles tiveram e podem ter nessa reta final. Kennedy, é sempre muito difícil e tem uma grande dose de chutômetro quando a gente tenta associar os motivos às oscilações nas pesquisas, porque as pesquisas não medem efetivamente isso, elas não perguntam para as pessoas. Aí vai um pouco da arte, né? Ou arte, olhando com muito otimismo, né? Do nosso lado, de interpretar os motivos. Eu acho que a questão das venezuelanas não colou. Por quê? Porque se tivesse colado, eu esperaria ver alguma movimentação no eleitorado feminino. E não houve, está absolutamente estável nas últimas semanas. E nessa semana especificamente o número é literalmente idêntico. O que mudou, fora da margem de erro, para mim foi muito surpreendente e foi muito interessante ver, foi um crescimento do Lula de 53% para 59% das intenções de voto no eleitorado de 16 a 24 anos, que é uma coisa que não tinha acontecido antes e coincide com a ida do Lula ao Flow, que é aquele podcast onde ele dobrou o recorde do Bolsonaro de audiência, né? Mais de 1 milhão de pessoas ouviram simultaneamente pelo YouTube, e é um podcast que tem, a gente sabe, uma grande influência entre os jovens. Além disso, hoje, eu acho que aí não pegou, porque esse foi um fato do dia, então só 10% da amostra do IPEC foi feita hoje, segunda-feira. Então, obviamente, a influência de fatos que aconteceram hoje não aparecem aí. Que é a repercussão do caso do Roberto Jefferson, Ainda vou chegar lá, mas tem um outro fator que talvez pudesse influenciar os jovens, o que é bom para o Lula, porque se ele já cresceu fora da margem entre os jovens, e hoje ele recebeu o apoio do Casimiro, que é um youtuber muito famoso, que narra jogos de futebol pela internet e tem milhões de seguidores, e que havia sido vítima de uma fraude da campanha do Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro postou o Casimiro com 2 balões com o número 22, e os números foram fraudados, teve uma intervenção ali para mudar o número. E aí a reação do Casimiro foi dizer, 29 anos, né, o aniversário do Casimiro. E aí a campanha do Bolsonaro foi lá e criou uma fake news. E daí o Casimiro hoje falou, vocês vão querer me sacanear? Então tá bom. Então, domingo eu vou votar 13. Declarou voto no Lula, entendeu? Então, foi o famoso tiro que saiu pela culatra. Eu acho que a campanha do Lula acordou. A gente vinha falando aqui, há vários programas, que a campanha do Lula só estava olhando para o passado, só estava fazendo referência ao que o Lula já tinha feito, coisas que esses jovens de 16 a 24 anos não experimentaram, pelo menos não experimentaram como gente que vota, né? Eram muito crianças ou muito jovens, adolescentes, quando o Lula foi presidente, né? Vamos lembrar, faz 12 anos isso. Então, o mais velho aqui tinha 12 anos na época, ou menos, mais provável que tivesse menos. Então, não adianta ficar falando para esse público do passado, tem que falar do futuro. E houve essa mudança na campanha do Lula, eles reavaliaram, realinharam o discurso do Lula, e isso talvez explique esse crescimento fora da margem. Aí você vai dizer, mas se ele cresceu tanto assim, 6 pontos entre os jovens, por que ele não cresceu no total, né?
E a explicação para isso é que, e entre os 25 a 34, o Lula também passou o Bolsonaro, para 50 a 44. É a primeira vez no segundo turno que isso acontece fora da margem, entendeu? Então, é um sinal de que realmente esse discurso para a população mais jovem está fazendo sentido. E ela é consistente porque também aparece na espontânea, não é uma coisa só de estimular. O que aconteceu? Isso é bom, a abstenção entre os jovens é menor do que entre os mais velhos, né? Então, exatamente isso. O Lula foi mais votado entre a população de 60 anos ou mais no primeiro turno. E no primeiro turno, vamos lembrar, o governo fez aquela surpresa de considerar, nas antevésperas da eleição, como prova de vida o recibo da votação, o que fez aumentar muito a participação dos idosos na eleição, porque você poupava o trabalho de ir ao banco provar que ele estava vivo para poder receber a sua aposentadoria ou a sua pensão, né? No segundo turno, isso não tem, porque o cara já tem a prova de vida. Então, é esperado que a abstenção entre os idosos volte a aumentar no segundo turno, como sempre aumenta, né? Então, o fato do Lula estar trocando eleitor idoso por eleitor jovem pode ser bom para ele do ponto de vista da abstenção. O que aconteceu entre os eleitores de 60 anos ou mais? O Lula chegou a ter uma vantagem de 12 pontos, de 52 a 40, na segunda rodada do segundo turno no IPEC. E agora está 47 a 45, está igual, está empatado. 47 a 45 e a margem de erro aqui é grande. Então, está empatado mesmo. Pode ser até que o Bolsonaro esteja um pouquinho na frente, né? Explique isso aí, Zé, porque a gente fala que a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, porque o IPEC entrevistou a margem mais de 3 erro mil máxima. questionários, é a margem geral. Quando entra no segmento, tem menos questionário. Explica, Zé, por que muda essa margem de erro? Então, a margem de erro é proporcional ao tamanho da amostra. Se você ouve 3 mil pessoas, a margem é de 2 pontos. Se você ouve 1.000 pessoas, a margem é de 4 pontos, 3 pontos, entendeu? Então, beleza. Quando a gente divulga que a margem de erro máxima é de 2 pontos, a gente está se referindo ao total da amostra. Para o Brasil, todas as faixas etárias, homens, mulheres, etc. Agora, se eu pego só um segmento, então só 60 anos ou mais, por exemplo, a amostra são 338 entrevistas. Logo, a margem de erro é 5 pontos. Então, precisa ter uma variação, a rigor, precisaria ter uma variação de 10 pontos. 5 porque na pesquisa anterior também tem margem de erro. Então, ele poderia ter 5 pontos mais do que aparece. E aqui ele pode ter 5 pontos menos. Então, essas variações de segmentos, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque pode ser uma variação. Fazer aquilo que você sempre fala, né, Zé? Olhar o filme, né? Exato. Aí tem que olhar geral para a pesquisa e, sobretudo, para os segmentos, senão a gente fala bobagem. Exatamente. Então, o que eu estou vendo aqui, Kennedy? Eu não sei interpretar por que o Bolsonaro melhorou entre os idosos. Talvez gratos por não terem que votar de novo, o que seria uma contradição em termos para ele, né? Agora, os jovens certamente responderam alguma coisa da campanha do Lula, ou uma campanha negativa ou da campanha positiva. E isso, eu acho, foi uma ótima notícia para ele.